Bom dia, gente. Marcos aqui falando, gravando. São 4h45 da manhã. Vai dar 5 horas da manhã. E, gente, esse vídeo aqui vai ser a respeito do seguinte tema. Nesse vídeo aqui eu vou falar do tema mentira, mentira, inteligência e arrogância. Eu vou falar a princípio muito mais, eu acho que eu vou me estender muito na parte da mentira, né? Que eu sempre me demoro mais sobre a primeira coisa que eu vou falar, eu sempre acabo me delongando mais. Mas assim, gente, essa parte é muito importante, a mentira. A mentira, gente, eu quero começar falando que assim, vamos lá. Gente, como eu havia falado no vídeo anterior, eu sou especialista, eu me tornei especialista em mentir para os meus pais, meus pais de consideração. E explicando, gente, melhor, como assim que eu me tornei especialista? Toda vez, gente, que eu contava, sempre que eu contava a verdade, eu era castigado. Ou, no mínimo, eu levava um grande sermão, pensem num sermão aquele sermão bem, sabe, aquele sermão bem, tipo, preparado para castigar afligir mesmo a sua alma, de uma forma que você ficava lá se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Então, no mínimo, eu era castigado com um sermão aí desse tipo. Mas toda vez, gente, que eu falava a verdade, eu era castigado até que eu percebi, um belo dia eu percebi que quando eu mentia, às vezes por mais banal, desnecessária, fútil, sei lá, por mais louca que fosse a mentira, mais esfarrapada, enfim, muitas das vezes, não na maioria das vezes, mas muitas das vezes, eu conseguia escapar do castigo, seja fosse um castigo de sermão, fosse um castigo de apanhar, seja qual fosse o castigo, e muitas das vezes, além de apanhar, tinha que ouvir o sermão também, tinha o sermão e além do sermão também eu também apanhava, tinha muitas vezes que além de apanhar eu também ouvia o sermão, as duas coisas. Então assim, gente, pensem, sempre que você fala a verdade você é castigado, e enquanto que ao passo que você mente, às vezes você não é castigado. Aliás, não é só às vezes, muitas das vezes, não na maioria das vezes, mas ao passo que você, sempre que fala a verdade, você é castigado, então fica, muito óbvio que melhor coisa é você mentir. E a partir daí, gente, eu me tornei um especialista. Hoje em dia, gente, eu me tornei tão especialista em mentir para os meus pais de consideração, que eu chamo eles muito de pai adotivos também, só que eu prefiro chamar de pais de consideração, mas eu acho que é mais correto, é a forma mais correta. Mas, gente, o que acontece? Eu me tornei tão especialista em mentir para eles que, assim, hoje em dia eu consigo entender muito melhor o que é ser mentiroso, o que é uma pessoa mentirosa, e eu consigo identificar uma mentira assim com muita facilidade de longe de qualquer pessoa, Por melhor que a pessoa seja mentirosa, porque eu também sou, tem uma música que fala, que é mentir para mentiroso, Até do Sorriso Maroto, vai querer mentir para mentiroso, então assim não dá, Então assim, eu de tanto mentir para os meus pais, eu me tornei um especialista em mentira. E, gente, eu quero dizer, como eu tenho dito ultimamente muito isso, Se eu conheço uma pessoa, por exemplo, eu acabei de conhecer uma pessoa agora
eu, por eu estar começando a conhecer aquela pessoa, eu não tenho qualquer motivo, eu não consigo imaginar motivos para eu pegar e já iniciar inventando histórias, né? Contando histórias mirabolantes, coisas que inventar, né? Começar mentindo para essa pessoa. Eu acho que se eu estou iniciando qualquer novo relacionamento, eu só vejo motivos para ser sincero. Eu acho que tanto a pessoa quanto eu só temos motivos para falar a verdade, a princípio. Isso no meu entender. E eu procuro ser sincero, né? Eu, infelizmente, me tornei muito mentiroso, principalmente com relação aos meus pais, né? Eu sou, assim, como eu digo, eu sou especialista de mentir para eles, mas eu não gosto de mentir, a verdade é essa. Eu sou uma pessoa muito sincero, eu sou uma pessoa muito sincero, sincero até demais. Claro, tem pessoas que pedem, né, como é o caso dos meus pais, que merecem, né, parece que elas merecem, parece que elas imploram por você mentir para elas. Então, assim, né, você mesmo não gostando de mentir, você acaba mentindo porque a pessoa tá ali, né, provocando mesmo. Então, assim, é claro que eu minto, né? Se eu tenho facilidade de mentir para os meus pais, naturalmente eu posso mentir para qualquer pessoa também. Só que eu não gosto de mentir para ninguém, né? Com exceção dos meus pais, eu não gosto de mentir para ninguém. Eu prefiro me calar, sim, aí sim. Eu prefiro omitir, que também é uma forma de mentira, né? Se você for pensar, parar para analisar bem mesmo, botar ali direitinho na ponta do lápis, quando você se cala, porque, por exemplo, isso me leva até a pensar a questão do quem cala consente, né? Então, assim, ora, eu tenho dito, ultimamente eu cheguei a falar, né, no meu Twitter que, assim, na grande maioria das vezes eu me calo, não é porque eu estou concordando, não é porque eu estou consentindo alguma coisa, mas é para não mandar a pessoa aí, né, para não cometer, né, aquela indelicadeza, vamos dizer assim, para não chegar a um, né, para evitar ser uma pessoa, um tipo de pessoa antipática, né, marrenta, enfim, que eu não gosto de ser. Eu prefiro me calar, eu prefiro até me arriscar a passar por um assim, como quem está consentindo algo, mas na verdade não estou consentindo na maioria das vezes, para poder, eu apenas estou me calando. Agora, eu prefiro me arriscar, a pessoa achar que eu estou concordando com ela, que eu estou consentindo, porque quem cala consente. Eu prefiro arriscar a pessoa imaginar que eu estou concordando com ela, sem eu estar, eu deixo ela, né? Eu espero ela se mancar. Agora também, se a pessoa não se manca, se ela vai achar que eu estou concordando com ela, né? Eu sou responsável pelo que eu falo ou pelo que eu deixo de falar, e não pelo que a pessoa entende ou pelo que ela vai deixar de entender, né? Então, assim, se eu não falo alguma coisa, a obrigação da pessoa é o quê? É achar que ela é obrigada a acreditar que eu estou consentindo com ela? Não, ela tem que se mancar. Opa, ele tá calado ali, pode ser mais provável que ele não gostou do que eu falei e que ele não concorde, e não que ele está consentindo. Só que as pessoas não se mancam, né? As pessoas simplesmente não se mancam. Então, assim, gente, eu tenho procurado ser veemente aqui nos meus vídeos, porque, assim, se eu começar a falar, eu sou uma pessoa, gente, tão humilde, tão tranquilo, tão no meu dia a dia. Se vocês me conhecessem no meu dia a dia, vocês vão ver que eu sou um poço de tranquilidade, gente. Eu sou, né, ultimamente até que menos, assim, eu ando menos, bem ultimamente mesmo, que eu quero dizer assim,
de um ano para cá, vamos dizer, eu tô bem mais intolerante, eu tô bem mais, assim, tenho rido menos, mas eu sempre fui, cara, a pessoa mais tranquila que eu conheço, a pessoa mais, sabe, de relevar, de rir, a pessoa tá me sacaneando, eu, sabe, eu não tô nem aí, então assim, mas gente, aqui eu preciso, né, colocar uma coisa da melhor forma para vocês entenderem a realidade, né? E sobre essa questão de mentira, né? Gente, eu acho absurdo. Eu falo assim, o pior mentiroso é a pessoa que fala assim, acabou de te conhecer e fala assim, eu nunca menti, eu não minto e nunca vou mentir para você. Esse aí é o pior mentiroso que tem, não é verdade? Porque gente, não existe isso da pessoa não mentir. Eu falo e repito quantas vezes forem necessárias. Gente, a mentira é o mal concernente à carne, à nossa natureza. É inerente à nossa natureza. A gente já nasce com a mentira impregnada na gente. Quer dizer, esse é o nosso, né? É a nossa maior herança que deixou aí Adão e Eva deixaram pra gente, né? O pecado carnal que a gente já nasce com ele é a mentira, né? A Bíblia vai falar o quê? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, não é verdade? Mas gente, vamos pensar um pouco mais adiante, vamos abrir a mente, vamos, né, raciocinar, vamos usar a massa, botar essa massa cinzenta para funcionar e vamos pensar um pouco. Ora, se a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, e quem que é o pai do diabo? Quem foi que criou o diabo? Antes de ele se tornar o diabo, né, o Satanás, ele era um anjo de luz, era o Lúcifer. E Lúcifer foi criado por Deus. Quem deu origem a Lúcifer foi Deus. Quem criou Lúcifer foi Deus. Assim como todas as coisas existentes. Gente, vocês têm que pensar uma coisa muito... Não é difícil de perceber, de pensar o seguinte. Os anjos, tudo, gente, que já foi criado nessa terra, né? No céu, na terra, tudo que foi criado, gente, tudo que existe foi criado por quem? Por Deus. Nada passou a existir à revelia, senão um belo dia o Lúcifer apareceu lá e começou a existir lá de boa. Não, gente, nada aconteceu, nada apareceu assim do nada, a revelia da vontade de Deus. Não, tudo foi criado a partir de Deus, do que Deus quis criar, do que Deus quis fazer, tanto bem quanto mal, todo mal, gente, todo mal, todo bem, todo mal, foi Deus que criou. Tudo estava no plano de Deus, antes mesmo de ele criar os anjos no céu, antes mesmo de tudo, antes de Deus criar qualquer coisa, tudo estava no plano dele, tudo foi criado por ele, seja o bem ou seja o mal, gente. Então, gente, se Deus criou Lúcifer, aquele ser de, né, o Lúcifer, ele foi o anjo mais, né, era chamado o anjo de luz, o anjo mais inteligente, o anjo mais, né, desculpa, com licença aqui do termo da palavra, o anjo mais foda lá no céu. Ele era o anjo pica da galáxia, e então assim, tanto é que ele, por ele ser o anjo mais foda, que ele acabou né, essa força, esse poder, esse brilho, ele se deixou subir a sua cabeça, toda essa maravilha dele, que ele tanto era foda que ele se colocou contra o próprio Deus, né? Só que ninguém pode contra o próprio Deus, né? A criatura jamais pode ser tenha qualquer chance contra o seu criador, não é verdade? Então assim, gente, é uma coisa só vocês pararem para pensar. Gente, se Deus criou Lúcifer, que se tornou Satanás,
né? O que acontece? Todo o mal que estava embutido, todas as qualidades que estavam inerentes ao Lúcifer, tanto todas as qualidades quanto todos os defeitos inerentes ao Lúcifer, que estavam no Lúcifer, foi Deus que criou. Aí vocês vão falar, não, Lúcifer tinha liberdade, mas quem criou a liberdade foi Deus. Aliás, essa coisa da liberdade, tudo está relacionado à liberdade, né? Deus teve que criar o bem e o mal para que houvesse a liberdade, para que os seres que ele criou, tanto o anjo como o ser humano, pudessem ter sua tomada de decisão, sua escolha própria, né? Para que não fossem robôs, senão Deus criaria o anjo robô, o ser humano robô, né? O anjo máquina, o ser humano máquina, que só ia fazer o que fosse agradável a ele, né? Assim, não espontaneamente, mas programado, né? Então Deus não queria isso, nem dos anjos, nem do ser humano, e por isso Deus colocou a liberdade. Quem criou a liberdade foi Deus. Então, se você fala que Lúcifer tinha a liberdade de fazer o mal, ele que escolheu fazer o mal, mas quem deu essa liberdade para ele foi quem? Foi Deus, né? Que liberdade é essa que você tem liberdade de fazer o mal e tem liberdade de fazer o bem, mas se você faz o mal, você é castigado? Gente, é por isso que os ateus, eles têm tanta dificuldade, né? Para eles é impossível admitir, aceitar, crer que Deus existe, ou admitir que um Deus amoroso, um Deus que é amoroso, que é santo, que é justo e que é perfeito, possa permitir tanto mal no mundo, tanta crueldade no mundo. E na verdade não é só permissão de Deus, não é só que Deus está permitindo, é que Deus criou tudo isso, na verdade. Então é além da permissão, é algo que Deus fez assim. Então, assim, o ateu tem essa dificuldade, para ele é impossível aceitar isso, né? Então, gente, vocês estão acompanhando bem, né? Olha só, o que eu quero dizer, gente? O ateu, por exemplo, ele não consegue admitir, né, que Deus existe, ou acreditar em Deus, num Deus que é amor, que é justo, que é santo, que é perfeito e que tenha criado, né? Gente, todo mal quanto todo bem, tanto no mundo material, no plano material, como no plano espiritual, todo mal, toda maldade, todo mal e todo bem também, né? As duas coisas, tanto bem quanto mal, tudo que é mal e tudo que é bem, é bom, tudo que é maldade e tudo que é bondade, tanto no plano material, tanto no mundo real nosso aqui, né, visíveis aos nossos olhos, quanto no mundo espiritual, toda maldade, toda bondade no mundo espiritual também, nos dois planos, espiritual e material, foi tudo Deus que criou, gente. Não é só permissão de Deus, é além da permissão. Quero enfatizar mesmo, quero ressaltar, está além da permissão de Deus. É algo que Deus criou, Ele mesmo deu origem a tudo. Muito antes, gente, tudo que um dia Deus trouxe à existência, um dia jamais existiu. E nada passou, vou repetir mais uma vez, nada passou a existir assim do nada, a revelia da vontade de Deus. Não, gente, não pensem vocês, pelo amor de Deus, não vai nessa, né? Isso aí é absurdo, não cai nessa história, nessa lorota aí de que o mal é do ser humano, o mal é o homem que procurou, o homem tem liberdade, o Lúcifer teve liberdade. Tudo bem, tem liberdade, né? Mas, gente, pensem o seguinte,
né, que Deus, né, é esse que faz o mal, tem capacidade de criar o mal. O próprio Satanás foi Deus que criou. A maldade que Satanás faz foi Deus que criou, que colocou. As maldades que Deus colocou aí no mundo, que vocês verem aí no mundo, é tudo Deus que criou. Vocês pensam que foi, é obra né? O cristão, ele tem muita facilidade de colocar tudo a culpa no demônio, né? Tudo para ele, tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, eles veem o demônio, tudo que é canto, tudo que é coisa, tudo que é lugar. Sair um pouquinho da linha, isso aí é o demônio. Isso é obra do capeta, isso aí. Eles botam tudo na conta, tudo que é errado, tudo na conta do capiroto, né? Eles têm a grande facilidade de fazer isso. A pessoa cristã, né, tem essa facilidade. Isso aí é obra do capiroto, isso aí. Gente, tudo isso foi todo mal, gente, toda crueldade que vocês imaginam existir, que existe, é tudo que Deus criou, gente, né? E Deus, como um Deus, né, vamos botar de um ponto de vista do ateu, como é que um Deus cria tanta maldade e, além de criar toda essa maldade, é capaz de castigar, né, a sua criatura por escolher, muitas das vezes, na verdade, não tanto assim por querer, né? Vamos botar um ser que seja sadomasoquista. Ele quis o mal, ele realmente gosta de sofrer, ou então a pessoa que tem aquela índole mais horrorosa mesmo, vamos colocar assim, já nasceu com a índole horrorosa e que aprimorou essa índole horrorosa ao longo do tempo, aperfeiçoou essa índole maquiavélica, vamos dizer assim, e que sempre fez o mal e que se aperfeiçoou em fazer o mal. Vamos colocar essa pessoa. Gente, essa pessoa, né, é uma criatura de Deus. E mesmo essa pessoa que sempre procurou fazer o mal na sua vida inteira, ela como é que se diz? Ela vai ser castigada. Ela é uma criatura de Deus e vai ser castigada com o inferno, que também foi Deus que criou o inferno, né? Então Deus cria um ser humano, coloca coisas para o ser humano cair no erro, né? E sabendo que ele vai ser fraco, né? Já vai criar o ser humano sabendo que ele vai ser fraco para cair no erro, e já vai criar uma forma de castigo eterna para esse ser humano sofrer um castigo eterno lá pro resto da eternidade lá, por ele ter escolhido o erro, ou por ele ter caído naquele erro, mesmo que não tenha sido assim tão por querer, né, vamos dizer assim, mas ainda que não tenha sido por querer, se ele erra, ele vai estar correndo sério risco de, né, quando morrer, sofrer para a eternidade no inferno. Então, além de criar toda a maldade, né, para o homem ser tentado por toda essa maldade, e tentado e sofrer ainda aqui na terra consequências dessa maldade, porque é o que a gente planta, o que a gente colhe, ainda aqui, boa parte a gente já começa a pagar aqui mesmo do que a gente faz de errado, e depois que morre vai pagar para o resto da vida no lugar que Deus também criou, chamado inferno, o lugar pior possível. Então, minha gente, essa história, vou colocar de outra forma, gente. Não tem aquele ditado, né? Aquele ditado que fala há males que vêm para o bem, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo conhece. Há males que vêm para bem. É um ditado que todo mundo conhece. Ora, só que a pessoa, quando fala isso, ela não pensa um pouco adiante e ela não percebe que, assim como há males que vêm para o bem, há bem que vem para males, né? E vice-versa, né? Tudo onde tem
seu lado positivo, tem o seu lado negativo, gente. Tudo, 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 né? Não tem nada. O que tem um lado positivo tem um lado negativo, e o que tem um lado negativo também tem um lado positivo. Tudo é assim, gente. Não tem essa história, é só positivo ou é só negativo. Não tem isso, gente. Nunca, nunca, nunca tem. Esse momento aqui agora é só tudo felicidade, né? Pode, por mais que você, vamos colocar o Natal, todo mundo tá naquela, né, naquele clima envolvente, né? Procurando ser solidário, procurando, né, ser mais afetivo, né? Aquele clima maravilhoso. Você acha que no meio disso tudo não tem ali pessoas sofrendo, pessoas se esforçando, né, para ser falsa uma com as outras? Rola tanta da falsidade, enfim, e uma série de outras coisas, né? Então, assim, gente, e eu digo mais, eu ainda digo mais, gente. Eu sou, né, assim, repito, há males que vêm para bem e vice-versa, há bem que vem para males. Então, assim, gente, eu sou mesmo essa coisa que a pessoa fala, né, como eu falei no vídeo anterior, a pessoa que abre a boca para falar que ela odeia mentira, isso é uma babaquice, é uma asneira a pessoa falar isso. Por quê? Gente, a pessoa dá até vontade de rir, gente, de uma coisa dessa. De tão idiota que é quando a pessoa fala, eu odeio a mentira, né? Como se ela fosse a pessoa mais santa, mais pura e perfeita. Gente, perfeito só Deus, né? Eu quero, aliás, aproveitar para falar aqui que o ateu, gente, para ele é impossível acreditar, né? Vamos dizer assim, impossível entre aspas. Ele não acredita, né? Ele é um ateu, né? Então ele não acredita na existência de Deus, ele não consegue acreditar num Deus, né? Como eu já falei, ele não consegue acreditar em Deus. Só que assim, gente, eu acredito em Deus. Por quê? Eu não sou ateu, porque apesar que ultimamente, ainda mais de um ano para cá, gente, eu tô cada vez mais, sinceramente, eu tô cada vez mais assim, como é que eu vou te dizer, perplexo. Perplexo não é nem a palavra. Eu tô assim, gente, eu tô de uma forma assim que eu não tô assim, eu tô cansado, eu digo que eu estou esgotado mesmo, assim, mas de uma forma assim muito, 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 muito grande mesmo, esgotado dessa questão da religiosidade, da religião, né? Da religiosidade religiosa das religiões, das pessoas, das crenças, no geral, gente, não é só cristã, não é só, né? É no geral, tudo que é tipo de crença, entendeu? No geral, eu tô esgotado dessa questão. Eu fiz aí agora na redação do Enem, eu fiz o Enem, e o tema da redação, como vocês muito bem sabem, foi sobre questão religiosa. E, gente, eu tô saturado mesmo, acho que a melhor palavra é essa, saturado dessa questão toda religiosa, né? Mas eu vou dizer para vocês, gente, eu acredito em Deus porque, gente, ao contrário do ateu, eu tenho a inteligência, a capacidade que próprio Deus me deu de acreditar nele, porque é burrice não acreditar em Deus. Porque se eu deixar de acreditar em Deus pelo mesmo motivo que o ateu normalmente, né, o principal motivo é esse que eu falei para vocês, que eles não conseguem admitir e aceitar um Deus que permite tanto mal, e como eu falei, não é só permitir, é o próprio Deus que criou tudo isso, né? Então, assim, não é questão só de permissão de Deus, né? Vai além da permissão. E o ateu não consegue admitir isso, por isso que ele não acredita em Deus. Gente, é babaquice do ateu, porque, né, me desculpa, né, os ateus aí que estiverem ouvindo, mas, meu filho, abra sua visão, porque, assim, meus amigos, meu amigo, minha amiga, olha só,
Deus é Deus, né? Independente se você não aceita, se você não aceita, é o que faz de Deus Deus. Deus é muito superior à sua compreensão, à nossa compreensão, a minha, a sua, a de todo mundo, né? É isso que faz dele Deus, meu querido, né? Se fosse um Deus tão fácil de compreender assim, como Deus é amor, né? É muito bonitinho, né? Falar, Deus é amor, Deus não pode permitir toda essa maldade que há no mundo. Gente, pelo amor de Deus, Deus é Deus. Ele permite, ele faz o que ele quiser. E tudo é obra dele e a gente tem uma... Cara, pelo amor de Deus, a gente não tem um mínimo de condição de julgar Deus. Como é que eu quero, né? O ateu, ele tem essa mania feia, horrorosa, péssima, de querer julgar Deus, porque Deus, a culpa é de Deus. Deus permite tanta coisa cruel aí no mundo, né? Inocente sofrendo, criança, enfim. Tomar no seu cu, né, seu ateu, seu filho da puta. Bota isso na tua cabeça aí que você é um animal, né? Pensar, querer julgar Deus. Quem é você? Você é criatura, você quer julgar Deus? Então eu acredito em Deus sim. Se ele quer fazer essa filha da putagem aí com a gente, que a gente acha que é filha da putagem com a gente, né? A gente pode até achar, né? Se a gente for julgar por esse julgamento aí que os ateus normalmente julgam, a gente vai falar, não, é muita filha da putagem de Deus com a gente. Aparentemente é. Eu não vou negar, né? Tem sua lógica, mas é uma lógica que humana, de criatura, e que não vale porcaria nenhuma. Porque o que é a nossa lógica humana diante da superioridade de Deus, divina, né? Da total superioridade de Deus incomparavelmente a nós, né? Não tem como a gente se comparar a Deus, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, beleza, tudo bem, mas daí, né, a gente querer julgar Deus, né, ateu? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Vamos se mancar também, né? Então, gente, pelo que eu estou vendo aqui, só vai dar para falar sobre essa questão da mentira mesmo. É a questão de inteligência e arrogância. Eu também queria muito falar, e eu precisava falar nesse vídeo aqui de preferência, mas não vai dar, pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar cortadíssimo, que já está em 32 minutos. Mas eu vou tentar falar um pouco aqui bem rapidamente sobre inteligência e arrogância, né? Até porque mentira, estou falando aqui há 30 minutos só sobre mentira. Eu acho que se vocês não entenderam, meu filho, volta para o Mobral, sei lá, se mata, porque se você não entendeu isso aí, não vai entender nunca, né? E não adianta, a pessoa quando não quer entender, né, é aquela coisa, o pior cego é o que não quer ver. Então, vamos lá. Inteligência e arrogância. Gente, eu vi um vídeo aí sobre um tal, eu acho que é um tal de Leandro Carnal, um filósofo aí contemporâneo, né? Que eu acho até engraçado. Eu tenho que falar, é muito engraçado. Tem um outro filósofo aí, um outro mais velho, tal de... que ele escreveu um livro aí do Idiota, que eu vejo esse cara todo dia no meu Twitter, eu esqueci o nome dele agora. É um velhaco aí, mas o cara é pica das galáxias. O cara, ele é meio marrentinho, eu não gosto de pessoas marrentas, ele é meio arrogantezinho, né? Por falar em arrogância e inteligência, mas o cara é super crânio na filosofia, o cara arrebenta mesmo. E esse velhaco que eu tô falando, que eu esqueci o nome dele agora, eu vi um outro vídeo dele, assim, esculachando esses novos filósofos aí de hoje em dia, contemporâneos aí, como esse Karnal e outros, Leandro Carnal e outros. Então, assim, mas esse Karnal, gente, esse tal de Leandro Carnal, tem um vídeo dele falando sobre, mais ou menos assim, os burros são mais felizes, alguma coisa assim. Gente, eu sou inteligente, né? Tem duas coisas que eu me gabo na minha vida. Me gabo assim, mais ou menos, né? Porque eu, como pessoa humilde que eu sou, eu não gosto de ficar me gabando, eu não sou de ficar me gabando, assim como não é normal
pessoa humilde ficar se gabando de nada, né? Então, mas se tem duas coisas que eu me gabo sobre mim na minha vida, é a inteligência e a minha voz. A voz, mais por questão de todo mundo ter me deixado convencido, né? Que eu tenho a voz do... Qual é o nome do cara lá? O repórter, que é o tal do Cid Moreira, não sei o que, enfim. E de tanto as pessoas elogiarem minha voz, eu fiquei convencido. E a inteligência porque realmente, gente, eu não tenho como não reconhecer, não assim, fugir um pouco da modéstia, da minha humildade e elogiar, me autoelogiar a minha própria voz, a minha própria inteligência. E é uma coisa que eu gosto porque foi Deus que me deu, né? Não tem como eu renunciar ou rejeitar ou ser contrário à inteligência, que foi algo que Deus me deu. E tem o lado, a vantagem, né? Gente,